Existe uma pergunta que ela incomoda. Você já parou aí para pensar que aquilo que coloca todos os dias dentro do seu prato pode estar influenciando muito mais do que o seu corpo? E se a alimentação pudesse afetar o seu humor, a sua capacidade de aprender, a sua maneira de pensar e até mesmo determinados comportamentos? Pois é, olha, parece difícil acreditar, mas experiências e observações apresentadas ao longo dos anos levantaram questões impressionantes sobre a relação entre a alimentação e cérebro e comportamento. E hoje você vai conhecer algumas delas, quando a falta de uma vitamina transforma a vida. Imagine aí uma pessoa sofrendo de uma doença grave, chegando ao ponto de apresentar alterações mentais e intenso sofrimento em determinadas populações ali pobres do sul dos Estados Unidos e de outras regiões. Uma alimentação baseada principalmente em farinha de milho e toucinho, ela esteve associada a casos de pellagra. A deficiência da niacina, uma vitamina do complexo B, ela pode causar essa doença. Existe algo impressionante, meus amigos, nisso. Mesmo depois de a doença ter atingido um estágio grave, a pessoa poderia apresentar recuperação quando recebia o nutriente que estava faltando. Isso nos leva a uma reflexão. Se uma deficiência nutricional pode afetar profundamente o organismo, será que também pode afetar nossa mente e o nosso comportamento? O cálcio e o comportamento aí das crianças. Agora considere outro elemento fundamental, o cálcio. Uma alimentação deficiente nesse mineral pode contribuir para alterações no organismo. Em crianças, a deficiência pode estar relacionada à irritabilidade em situações mais graves, a manifestações como câimbras e convulsões. Isso mostra que a alimentação e o funcionamento do organismo, eles não estão separados. O que acontece dentro do nosso corpo pode refletir também na maneira como nos sentimos e reagimos. E então surge uma descoberta ainda mais impressionante, mais interessante. As vitaminas do complexo B também chamaram a atenção dos pesquisadores, especialmente a vitamina B1. Experiências indicaram que sua presença adequada na alimentação poderia melhorar sensivelmente a capacidade de aprender, e outro comportamento chamou a atenção: o ácido glutâmico, um dos aminoácidos presentes nas proteínas. Alguns estudos da época apontavam para uma possível participação desse nutriente no desenvolvimento da inteligência e até no tratamento de determinadas alterações mentais. Mas havia ainda outra experiência que chamava particularmente a atenção. As cobaias que começaram a preferir álcool. Foi observado um fenômeno surpreendente. Vejam só, em cobaias, os pesquisadores, eles estudavam um componente do complexo B chamado naquele momento de fator N. Quando esses animais eles eram privados desse fator em sua alimentação, algo estranho acontecia. Eles passavam a preferir água com álcool em vez de água destilada. Pense nisso. Animais que normalmente não
demonstravam uma tendência natural para consumir álcool. Eles chegavam a ingerir quantidades surpreendentes da bebida diluída. O texto ele relata que a quantidade seria equivalente proporcionalmente a vários copos por dia para um ser humano. Mas então veio a parte mais impressionante. Quando o nutriente faltou, o comportamento mudou. Os pesquisadores eles começaram a fornecer uma preparação à base de fígado que continha o fator estudado. E à medida que esse componente ele era oferecido, os animais, aí o consumo de álcool diminuía. Exatamente. Pouco a pouco os animais eles recuperavam a preferência normal pela água. É claro que uma experiência com animais não pode com certeza simplesmente ser transformada em uma conclusão absoluta sobre seres humanos. Mas o fenômeno levanta aqui uma pergunta extremamente importante. Até que ponto o estado nutricional pode influenciar nossas tendências, nossos desejos e nosso comportamento? E essa é uma pergunta que merece atenção. Não estamos falando apenas de comida quando pensamos em alimentação. Normalmente nós pensamos em peso, nós pensamos em aparência, pensamos em doenças, mas talvez devêssemos pensar também em algo muito maior. A maneira como cuidamos do nosso corpo, ela pode ter consequências para a nossa mente e para a nossa qualidade de vida. E é justamente por isso que esse assunto ele merece tanta atenção. A importância de cuidar desde a infância. Não devemos esperar que o organismo apresente sinais graves para começar a cuidar da alimentação. O cuidado precisa começar cedo, desde a infância até a velhice. Uma alimentação equilibrada, ela pode contribuir para que o organismo tenha melhores condições de funcionar adequadamente. E quando o corpo está bem cuidado, isso pode contribuir para uma vida com mais disposição e resistência e qualidade. Saúde e felicidade. O texto que nós estamos aqui analisando, ele apresenta uma descrição muito bonita do que seria esse estado de saúde, vitalidade, eficiência, resistência, serenidade, vivacidade, uma mente alerta, olhos brilhantes de vida, cabelos com brilho natural, lábios prontos para sorrir. Que descrição extraordinária! Perceba que a saúde não é apresentada simplesmente como a ausência de doenças. Ela é apresentada como uma condição de vida. Uma vida com energia, com disposição, com serenidade, com alegria. E tudo isso contribui para aquilo que todos nós buscamos, a felicidade. Eu quero uma reflexão aqui para nós terminarmos a nossa mensagem. Talvez depois de ouvir tudo isso, você nunca mais olhe para o seu prato da mesma maneira. Cada refeição representa uma escolha e nossas escolhas repetidas diariamente, elas podem construir hábitos. Os hábitos, eles podem influenciar a nossa saúde e nossa saúde influencia a maneira como nós vivemos, pensamos, trabalhamos e nos relacionamos. Por isso,
cuidar da nossa alimentação não deveria ser apenas uma preocupação com a aparência. É também uma forma de cuidar da vida que Deus nos concedeu. E quanto mais cedo nós começarmos, melhor será, porque saúde não é algo que devemos valorizar somente quando nós perdemos. Nós devemos cuidar da saúde enquanto ainda a temos. Agora eu quero saber de você. Você acredita que a alimentação ela pode influenciar o nosso comportamento e até a nossa maneira de pensar? Escreva aqui nos comentários a tua opinião. E eu quero dizer para você, se esta mensagem aqui ela trouxe uma reflexão importante para você, deixa aqui o teu like, né? Como sempre, inscreva-se no canal e compartilhe. Assim eu te convido a compartilhar este vídeo com alguém que também precisa ouvir essa mensagem. Não guarde uma informação que pode ajudar outra pessoa. Compartilhe essa mensagem. Lembre-se, cuidar do corpo também é cuidar da vida. Que Deus abençoe você, minha amiga, meu amigo. Um forte abraço, até o nosso próximo encontro. Fiquem todos com Deus. Amém. Tchau, tchau.